Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Olá, estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Conexões Verdes. E a nossa intenção nesse mês é a gente falar sobre a MOGAD, que é dita como se fosse uma doença nova, mas que não é bem assim. E eu tenho a honra de trazer novamente para conversar com a gente o Dr. Douglas Sato, ele que é neurologista, está atuando no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa doença, sobre o que é que ela representa, né, dentro desse ecossistema das doenças neuroimunológicas. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por toda a pesquisa, todo o engajamento, tudo que você faz em prol da ciência. Mais uma vez eu te agradeço e por você estar aqui com a gente novamente. Oi, Cleide, obrigado aí pelo convite, né, novamente de poder conversar com vocês. Obrigada a todas as pessoas que, né, têm interesse aí e se juntam a nós pela causa aí das doenças neuroimunológicas. Então, é muito legal poder ter esse espaço para poder conversar e esclarecer, né, várias dúvidas ou questões que vão surgindo quando a informação ainda é mais nova, né? A gente não conhece tanto, então, que nem a Cleide colocou muito bem sobre a doença associada ao MOG, que é o MOGAD. Isso aí. E aí, para a gente começar, e todos aqui já sabem que nós gostamos de uma história, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa história da MOGAD, né? Porque a gente tem, acho que quando a gente conta a história da neuromielite óptica, a gente fala naturalmente sobre esclerose múltipla, por ela já ter sido, em algum período, uma variante, né, mais agressiva, e aí tem todo o contexto que a gente já trouxe aqui em outro episódio. Aí depois veio agora, recentemente é uma doença nova. Não é uma doença nova, mas por que que ela ainda faz parte desse guarda-chuva do espectro da neuromielite óptica aqui no Brasil? É ainda uma doença sem o CID aqui. Então, assim, conta para a gente um pouquinho dessa história para poder a gente entender esse contexto, para que a gente realmente passe para entender o que é realmente essa doença. Perfeito. Bom, doença associada ao MOG ou MOGAD, né, que está do inglês, ele vem justamente da descoberta do anticorpo anti-MOG ou MOG-GG, como tem sido dito mais recentemente, em pacientes que eram negativos para a coapolina 4, em neuromielite óptica. Então, isso foi um dos que chamou a atenção para uma situação onde não mais esses pacientes tinham um mecanismo de doença que seria semelhante aos pacientes que a gente entende que são neuromielite óptica, né, ou distúrbio do espectro com a coprina 4 positiva. Então, vem de tudo isso, tem algumas pesquisas mais antigas também que viram isso, esse MOG aparecendo em doenças, em, digamos assim, quadros que não lembram muito neuromielite óptica, que é o que a gente chama de ADEM, né, ocorre muito em crianças, encefalomielite disseminada aguda. Então, tudo isso começou a ficar, digamos assim, chamar atenção para um grupo que antes era chamado de seronegativo, provavelmente pelo desconhecimento, que nem a Cleide falou. As doenças até podem ser novas do ponto de vista de descrição, mas os pacientes sempre existiram. Então, eu acho que isso é uma das coisas importantíssimas, né? Se a gente chama de A ou B, isso aí é com o avanço da ciência que a gente vai conseguindo determinar. E isso é importante porque uma das coisas que a gente baseia a identificação desses pacientes, o diagnóstico e tudo mais, é justamente a presença, a positividade do anticorpo anti-MOG ou MOG-GG no soro, né? E isso vem com uma história meio curiosa, né? Já que a Cleide pediu história, eu vou dar história, né? Que a primeira vez que esse anticorpo foi descrito, ele foi descrito como um marcador de esclerose múltipla, tá? Nos idos aí, há 30 anos atrás ou por aí. E isso gerou, assim, claro, uma mobilização muito grande do ponto de vista da comunidade médica, científica, e passado alguns meses para anos, esses papers eles não se replicaram, ou seja, o achado que foi descrito originalmente, ele não se confirmou. E aí ficou um negócio meio esquisito, tipo, então não é bem assim, não é um marcador que serve para
diagnosticar doenças e passou quase, né, 2 décadas desse jeito. Então, depois disso, a gente começou a melhorar o jeito que a gente analisa os anticorpos e a identificação da aquaporina, né, colaborou nesse sentido, porque a gente desenvolveu o que hoje a gente usa tanto para MOG como para aquaporina, que é o ensaio baseado em células, né? Então, que a gente tem células de laboratório, né, que são, elas expressam, então, elas produzem muito o que a gente quer estudar. Então, ou a aquaporina, no caso dos pacientes com neuromielite óptica, ou MOG, no caso dos pacientes com MOGAD. E isso é exposto, então, ao soro diluído dos pacientes e a gente consegue daí identificar os casos que são positivos. O que que é diferente, né? Então, que diacho é isso? Por que que evoluiu desse jeito? Porque esses ensaios baseados em células, eles são interessantes porque eles simulam ou eles fazem a proteína que a gente está buscando, o anticorpo, praticamente igual ao que o nosso corpo produz, tá? Então, não só a sequência de DNA que é traduzida, mas também a questão da forma, né? Então, a forma, aonde está, que é na membrana, então, que da célula, e tudo isso ajuda, então, a melhorar. Imagina que o anticorpo, ele não é uma coisa assim em 2 dimensões, né? O anticorpo ele reconhece coisas em 3 dimensões. Então a gente tem a coisa da profundidade, né? E que isso na biologia ou na medicina ela é traduzida pelo formato que a proteína adquire. Então, a descrição original dos anticorpos anti-MOG foi feita com ensaios que a gente chama de ELISA, tá? Em que eles fazem só o sequenciamento, e era um sequenciamento parcial da proteína, e era uma fitinha lá que eles colocavam, produzida a partir de uma bactéria. Então, é bem diferente da técnica que a gente usa hoje para a detecção dos anticorpos, né? Então, que não tem essa identificação tridimensional, que não tem essa capacidade, então, de identificar o que, do ponto de vista clínico, é relevante. Por isso que demorou tanto, tá? Toda essa volta da história e tudo mais é para falar por que demorou tanto, por que tinha gente que não acreditava, e hoje nós temos aí uma doença nova descrita com um anticorpo muito bem estabelecido. Então, acho que isso é legal. E por que da ponte com a neuromielite óptica? É porque vários dos relatos, a identificação desses pacientes vieram dos pacientes que eram negativos para a coporina 4, né? Então, inclusive do nosso grupo de pesquisa, então veio a partir daí. É por isso que a gente tem essa história tão próxima com a neuromielite óptica. E é importante a gente falar, alguns falam assim, ah, é porque você fica rogando pragas, não é isso. Ainda dentro desse espectro existem as pessoas que são soropositivas para neuromielite óptica, que é com aquaporina 4 positivo, né? As pessoas que estão com o soro positivo para MOGAD e aquelas que ainda estão com soro com nenhum, né? Negativo para as duas. Então, existe a possibilidade de, dentre algum momento da história, como já aconteceu, de descobrir a tiacopolina 4, de descobrir o antimog, ter outros anticorpos que causam esses sintomas parecidos. Não é assim, doutor? Sim, exato. Acho que não seria surpresa que aparecesse mais algum, né? A gente tem esse tipo de pesquisa em andamento e isso também reproduz em outras doenças, né, Cleide? Então, por exemplo, miastenia graves se começou com a identificação do receptor anti-acetilcolina, né? A maioria dos pacientes é positivo para esse anticorpo, tal como em neuromielite a maioria é positiva para a coporina 4, né? Mas daí tem a porção negativa. Aí, dentro desses negativos, tinha uma porção que era muito grave, mas que respondia a um tratamento específico, e se identificou o anticorpo anti-MuSC. Então, mais uma porção. Mas daí ainda tinha um tanto que era negativo. E nos últimos anos tem descrito, então, por exemplo, o anticorpo anti-LRP4, né, para miastenia. E aí a gente vai, então, vejam que o seronegativo, o grupo, a tendência é cada vez ficar menor, né? E claro que tem uma questão importante que, apesar do jeito, ó, da manifestação que o paciente sente possa ser parecida, a gente está falando de mecanismos de doença ou o jeito que a coisa funciona
razoavelmente diferente, né? A gente está falando de doenças autoimunes, tudo bem, então elas têm a participação do sistema imunológico, mas aonde causa o problema, às vezes a pecinha é diferente. Então, acho que isso é importante entender por que que às vezes uma coisa, um tratamento funciona para uma, não funciona para outra. Acho que isso, conforme a gente vai evoluindo, também vai ficando mais claro. Então, vamos falar agora especificamente sobre a MOGAD, né, que é essa doença que parte da soropositividade do anticorpo anti-MOG. E vamos começar de um jeito de trás para frente. Quais que são os sintomas dela? Né, antes da gente falar o que, é que realmente ela é, onde ela afeta, quais são os sintomas? Porque a gente tem os sintomas de esclerose múltipla, aí tem os sintomas de neuromielite óptica e aí tem os de MOG. E muito tempo, e a gente, dentro da associação, percebe que tem pessoas que acabam descobrindo o MOG muito depois, mas estava sendo tratado como neuromielite óptica mesmo, porque os sintomas eram iguais aos de neuromielite óptica. Mas, como você já falou aqui no início, existem outras variações, o ADEM e tal. Então, quais são esses sintomas que são próprios da MOGAD? Aí começa o calo no sapato do neurologista, né? Porque, imagina, essas três doenças, então eu não estou falando só de neuromielite óptica e MOGAD, podem dar neurites ópticas, então inflamação no nervo do olho. As três podem dar mielites. A mais raro é a questão da síndrome da área postrema, que a gente vê nos pacientes de neuromielite, tanto na esclerose múltipla como nos pacientes com MOGAD. MOGAD acontece, então, que a gente falou muito em crianças, ou até mesmo adolescentes, mas chama muita atenção as crianças, e esses quadros que a gente chama com lesões cerebrais, né? E nem sempre estão presentes nos pacientes com neuromielite óptica. Isso já chama um pouquinho mais de atenção. Tem outras coisas aí que apareceram nos últimos anos, que é o que a gente chama de encefalite cortical. Então, é uma inflamação só da parte cinzenta do cérebro, né, de uma área, e isso acaba provocando crises epiléticas, muitas vezes, nos pacientes que estão com MOGAD. E isso a gente praticamente não vê em pacientes com neuromielite óptica, nem em pacientes com esclerose múltipla. Então, eu acho que no final das contas, o que que é? A gente tem uma parte importante dessas doenças que mistura, digamos assim, do ponto de vista de manifestação clínica. A gente tem, obviamente, como especialistas, a gente desconfia mais de uma ou outra, porque uma é mais grave, outra é menos, né? Causa mais sintomas de um certo tipo. Mas o fato é que uma grande parte pode estar misturada ali só por manifestação clínica. A partir dali, a gente começa a identificar os pacientes tanto por história, por exames, por exemplo, de neuroimagem, então ressonância, ou líquor, que é um pouquinho diferente em cada uma, e aí a gente consegue daí chegar no diagnóstico quando os anticorpos vêm positivos. Então, eu acho que o resumo da história é esse. Então, tem uma parte que pode ser bem semelhante à neuromielite óptica e eventualmente à esclerose múltipla. Tem outras que são bem características só da doença associada ao MOC. Então, a gente pode dizer que formigamentos, perda de força nos membros, a parte visual, né, de perda visual, isso tá igual, são iguais, né? Mas Isso. nas questões que são referentes ao cérebro, tem essas diferenças. A Molgade tem possibilidade de ter convulsão, a anemia é menos. E a Molgade pode afetar a bexiga e o intestino, como é na anemia? Perfeito, podem. E uma das coisas que chama muita atenção, por exemplo, na mielite, então a gente está falando da inflamação da medula, nos pacientes com neuromielite versus MOGAD, né? O paciente com neuromielite, ele fica plégico, né? Ele perde a força, ele fica sem controlar a bexiga, o intestino, tem muita dor, né? Esse é o quadro da mielite grave que é bem comum nos pacientes com neuromielite. Nem todos são assim. É importante dizer que a gente está falando da regra geral, tá? E, por outro lado, no paciente com MOGAD, a perda de força costuma ser um pouco menos severa, com bastante alteração de bexiga. Então, muitos pacientes acabam vindo, por exemplo, para a emergência porque não estão conseguindo urinar, né?
e também alguma coisa de alteração de sensibilidade. Então, essa graduação, é que acaba chamando a atenção um pouquinho mais para uma do que para outra, tá? Então, neuromielite, tudo ruim, tudo grave, tudo não funcionando direito. Mogad parece que a parte da bexiga ataca muito, parte de sensibilidade altera, parte motora também altera, mas de um grau um pouco menos intenso do que os pacientes com neuromielite. Maravilha. E em relação à prevalência, né? Você já falou aqui que é muito visto em crianças. A gente acompanha, dentro da BNMO já há algum tempo, pessoas com MOGAD, e a gente vê isso muito. Contudo, a gente percebe que no adulto, normalmente são homens. Aí é aquela coisa das associações conversando entre si, né? Estive com o pessoal da Mogad Brasil, a gente tem conversado muito, e elas dizem que é muito mais em mulheres e crianças. Aí eu falei, ué, mas no nosso recorte são mais crianças mesmo, mas são homens. Não temos mulheres com o Mogad dentro da nossa estrutura hoje, né? Então, isso, claro, aqui é um recorte mesmo do que a gente tem feito aí em relação à catalogação, porque a gente tem a catalogação nacional de pessoas com NMO, e até então vem pessoas de Mogad também para trazer, né, suas informações. Então, qual que é a prevalência realmente, né, desse público? Provavelmente é uma doença tão rara quanto a NMO, né? Não é uma doença comum, tá? A gente, provavelmente, então a gente está falando aí de um universo entre 4 a 10 mil pessoas no Brasil, né? Então, alguma coisa assim que tem essa doença. A questão do sexo é um negócio muito interessante, tá? Quando a gente fez a publicação em 2014, tinham mais homens do que mulheres, ok? Ou praticamente um para um. Com o passar do tempo, outras publicações e tudo mais, parece que tem um pouquinho mais de mulheres do que homens, tá? Então, mas assim, mas a proporção, e aí é uma coisa, né, que a gente sempre tem que olhar em contexto, é muito diferente dos pacientes com neuromielite. Então, enquanto neuromelite, às vezes a gente tem 5 para 1, 9 mulheres para um homem, no Mogad ele é lá entre duas mulheres para cada homem. Então é ali. E essa diferença também não existe nas crianças. Então, especialmente na fase pré-puberdade, né? Então, isso a gente vê que ambos os sexos são afetados sem muita diferença. Então, tem essa coisa mesmo de ter mudado um pouquinho o perfil ao longo do tempo, né? De 10, 15 anos aí que a gente vem estudando essa doença, mas que com certeza a proporção não chega nem perto do que a gente vê nos pacientes com neurite, vê, né? Mulher, 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 de vez em quando vem um homem. Então, isso é diferente. E em relação à idade, doutor? Você falou de crianças, né? E eu percebo isso também. Os que chegaram para a gente são nessa fase aí de pré-puberdade. Criancinhas mais menorzinhas acabam desenvolvendo. Qual é a proporção, se já temos, né, dados sobre isso, de adulto para criança? Tá. Sempre é mais criança, mas existe uma porcentagem já estudada? Tem, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas provavelmente seria algo no total vai acabar tendo mais adultos do que crianças, tá? Então uma proporção entre 60 e 70% de adultos e o restante de crianças, né? Então é isso. Por que que a gente chama tanta atenção em relação às faixas etárias? Porque Mogad a gente vê em duas ondas diferentes. Então um primeiro pico quando nessas crianças, né, pequenas, e aí elas têm muita lesão cerebral, e num segundo momento, que são mais adultos, onde o que mais se manifesta é a neurite óptica. A gente vê padrões, então, do que acontece com as pessoas, diferente de acordo com a faixa etária também, né? Em algum grau também isso existe na neurite óptica, né? Então, neurite óptica, geralmente crianças e adolescentes tem tudo, é muito grave, né? Assim, rapidamente tem neurite óptica, mielite e vai acontecendo isso. O idoso, por exemplo, a gente vê muito mais mielites, né? Então, tem esse tipo de diferença de acordo com a idade, mas no Malgate, que é o que a gente está conversando hoje, a gente tem duas ondas. Então, uma
nas crianças e adolescentes e outra no adulto jovem, assim, digamos assim, sendo que a manifestação é mais cerebral nos menores e nos adultos a neuritiótica. É bem interessante, né, a gente fazer esses comparativos, né? Eu gosto muito porque a gente vai entendendo melhor essa cadeia, né? Essa construção, que na verdade não é uma construção, né? É a construção do nosso próprio raciocínio. Eu fico aqui ouvindo, entendendo um pouco mais, assim como quando no passado eu precisei entender sobre neuromielite óptica, que sempre as pessoas comparavam com esclerose. Então, eu particularmente gosto desses comparativos, né? Então, vamos falar agora sobre o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? E o que é que tem acontecido hoje no Brasil? Porque como ainda se confunde muito, e aí você me corrige se eu estiver errada, eu percebo que quando a pessoa chega com algumas demandas, né, neurológicas, se descarta logo esclerose, se for o caso, já faz logo o antiacopolina 4 e o anti-MOG deixa-se por último, né, para depois. Então eu queria entender se realmente é assim, se é um protocolo, ou é porque o exame é mais caro mesmo, não está disponível. Então, o que é que tem acontecido nessa realidade brasileira sobre o diagnóstico e como que ele é feito? Eu acho que é muito mais da nossa realidade e de acesso aos exames e à pesquisa do que uma preferência dos médicos, tá? Então, eu acho que isso que é importante separar. Então, uma coisa é a realidade onde a gente vive, onde são poucos lugares que têm a disponibilidade do anticorpo anti-MOG no próprio hospital, né? Muitas vezes eles têm que mandar para outro lugar e aí tem a questão do custo, de acesso, que todos vocês entendem muito bem. Agora, em relação então, qual que seria a lógica, né? Como é que no mundo ideal se funciona? A gente começa com a investigação de um quadro de um paciente que nunca teve nada, de repente tem um primeiro episódio, a gente olha, né, se tem as coisas que puxam mais para esclerose múltipla, se tem coisas que puxam para outras doenças. Aí vem para as outras, neuromielite ótica, é importante, a gente acaba conseguindo testar a Cuporina 4 na maioria dos hospitais. Aqui no Clínicas, a gente acaba conseguindo também, na mesma amostra, fazer a testagem para o MOG, né? Então, eu acho que é um luxo. Eu não vou falar que isso é uma realidade que acontece na maioria dos centros, tá? Então, por que isso é importante? Então, é que não tem uma coisa de sequenciamento que faça tanto sentido, já que o jeito que a gente diagnostica é baseado nos anticorpos. Então, é claro que a gente pode ter uma suspeita maior de um ou outro, mas não tem por que a gente ficar fazendo essa sequência nos pacientes. Então, a tendência, né, se a gente consegue, é fazer os dois anticorpos quando a manifestação ela pode ser de qualquer uma das doenças, tá? Como é que funciona, né? O paciente com neuromielite óptica, ele pode ser diagnosticado, pelo menos ainda com os critérios de 2015, mesmo não tendo o anticorpo. Acho que isso é uma diferença importante, tá? A gente não consegue fazer isso com o MOGAD. Então, às vezes a gente escuta até de colegas, mas é o MOGAD seronegativo, né? Não podemos usar essa nomenclatura, esse nome, né? Porque o critério diagnóstico de MOGAD, ele exige a positividade para o MOG. Ponto. Então, se não existe essa positividade, a gente não pode chamar dessa doença, ok? É diferente da neuromielite óptica que, cá entre nós, é muito mais difícil diagnosticar um paciente seronegativo, mas é possível ainda a gente ter o paciente ganhar esse diagnóstico mesmo com anticorpo anticopolina 4 negativo. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Então, do diagnóstico é isso, a gente usa, obviamente, outras coisas, recursos de neuroimagem para confirmar que tem, né, as características que a gente espera dessa doença, né? Então, na neuritiótica, por exemplo, eu tenho um edema, um inchaço do nervo do olho que chama muita atenção, né? Que a gente chama de edema perineural. Tem uma coisa de não pegar tanto o quiasma, que é aquela parte do nervo onde eles cruzam, né? Perto do cérebro e depois eles separam de novo. Ali é muito mais frequente positivo para a coporina do que para a MOG. Então, a gente tem uma coisa de localização também diferente.
E os pacientes com MOGAD, eles muitas vezes fazem neurites ópticas bilaterais, né? Então, inflama os dois nervos, mas do paciente, e diferente do paciente com neurite óptica, que ele inflama o quiasma, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? No final, o paciente, obviamente, não vai saber, né? Ele não sabe, ele está com o olho ruim dos dois lados, e para ele não é a mesma coisa. Mas para o médico que olha o exame e consegue interpretar, fala, olha, esse aqui talvez seja mais esse do que aquele. Então, a gente consegue começar a raciocinar dentro das características, dos detalhes que tem em cada imagem. Isso aí veio um comentário importante, porque a qualidade dos exames que são feitos também ajuda muito ou atrapalha, né? A gente conseguir fazer todo esse raciocínio, tá? Então a gente está falando de coisas muito detalhadas, muito específicas e muitas vezes assim, e eu não estou falando que é o paciente, pelo amor de Deus, o paciente só vai lá e faz o exame, né? Mas o médico, por exemplo, ele pede ressonância. Aí ressonância da cabeça, né? Do cérebro. E aí vai fazer um protocolo, por exemplo, de AVC. Ajuda? Ajuda. É o ideal? Não é o ideal. Tá? Então, a gente precisa realmente que também os médicos e centros de imagem sejam educados para que, tem uma suspeita de Mogad. Opa, então existe, né, uma série de sequências, ou seja, o jeito que o exame é feito, que ajudam muito o médico a chegar nessa suspeita diagnóstica, tá? Então, quando a gente não tem, e é triste, né? Porque o paciente ficou lá 40 minutos, uma hora na máquina, fez o corte do nervo do olho? Não, não fez. Pô, mas o problema está no nervo do olho. Mas a gente pediu do cérebro, né? Então, vejam que parece uma coisa boba, mas para o paciente faz toda a diferença. Então, eu vou ter que ir de novo, ou ele gastou, né? Sei lá, pagou particular, vai ter que pagar mais uma ressonância. É complicado. Então, eu acho que tem muita coisa desse tipo que, com certeza, os nossos pacientes eles vivem na pele, né? E que a gente poderia reduzir digamos, esse uso de recursos que depois a gente tem que ficar repetindo exames e tudo mais. Então, o diagnóstico ele é feito com o sangue, que aí é no líquor ou no sangue, eu queria que você reforçasse isso. O líquor é aquele liquidozinho lá que tira da coluna, né? Que muita gente tem pavor, eu mesmo tenho pavor. E aí é pelo líquor ou pelo sangue, para tirar, para diagnosticar se tem qual é o anticorpo, né? Nesse caso, se tem o MOG. E a ressonância, só são esses dois, no caso do MOG. Em princípio, sim, tá? O que que é importante? Tanto a coporina é sempre no soro, tá? A gente ainda vê alguns lugares ou solicitando a coporina no líquor. Não faz muito sentido porque o rendimento disso, a positividade de vir só no líquor positiva é muito baixa, é remota, tá? MOG tem algumas peculiaridades, assim, eu diria que 90% ou mais é no sangue, é no soro do paciente. Existem, existem algumas exceções que a gente pode pegar no líquor e às vezes não pega no soro, que são pacientes que têm essas lesões cerebrais e ainda, digamos assim, o MOG ainda não veio positivo no sangue. Então, mas são exceções. Então, em princípio, testagem desses dois são feitas no sangue, né? Algumas exceções, especialmente para MOG, a gente acaba investigando no líquido, mas é exceção, não é regra, não é rotina, tá? Então, acho que isso é importante dizer, Cleide, acho que foi ótimo tu ter levantado essa lebre, porque até médicos estão errando aonde pedir o exame. Então, eu acho que isso é super válido. O paciente também já está consciente. Fala, não, mas doutor, não era sangue assim. E eu acho que isso pode até ajudar a gente a fazer a coisa da melhor forma possível. Que é bem mais prático, né? Fazer, colher o sangue, tirar o soro e fazer a análise. Sim, o líquor E a o gente não custo fica também é coletando menor. toda hora, né? A gente não, E o não dá, né? custo Não dá. também fica muito menor. É, É bom eu saber acho que o disso, né? custo do procedimento, né? Então eu acho que isso, a gente evita primeiro, enfim. Às vezes a gente faz o líquor não só para o anticorpo, mas também para investigar principalmente infecções, né? E entender também o grau de inflamação que tem
naquele paciente. Então, só, né, deixando isso também. Ah, então, mas doutor Douglas falou para não fazer não fazer o líquor. Não, não é isso. A gente faz, mas aí com objetivos diferentes, de ver a inflamação, ver, por exemplo, se não está claro ainda o diagnóstico. Tem um exame que chama bandas oligoclonais, ou as cadeias leve-capa no líquor, que ajudam para, digamos, direcionar mais para esclerose múltipla, né? Tem uma série de infecções que a gente investiga também no líquor, então não é só os anticorpos, deixando isso bem claro, mas que o anticorpo em si, eu prefiro, e aí a recomendação internacional sem dúvida nenhuma, no soro, muito raramente no líquor. E agora vamos para um ponto que eu acho que eu considero que é um dos mais importantes quando a pessoa tem o diagnóstico, que é o tratamento. O que é que se tem disponível, como está sendo tratado, qual que é o tratamento hoje para MOGAD aqui no Brasil? MOGAD assim, já é uma doença nova, não só no Brasil, mas descrita, né, recentemente no mundo inteiro. Então, atualmente, nós não temos nenhuma medicação aprovada em bula para essa doença. Então, qualquer coisa que a gente usa para ela é o que a gente chama de off-label, né? Então, que a gente mexe no sistema imunológico, mas que não foi, digamos assim, aprovada para aquela indicação, tá? Então, acho que isso é o primeiro ponto. Nós temos, pelo menos, assim, na fase tardia, seja, que a gente chama de fase 3, dois estudos, clínicos, né, que estão, ou recrutando, ou terminaram de recrutar, na verdade, pacientes com MOGAD, recorrente, ou seja, aqueles que já tiveram mais de um surto ou ataque, aí precisa usar a medicação para reduzir o risco de novos ataques, tá? Um deles acabou de ter, ainda não temos a publicação, mas a gente sabe do resultado positivo, né? Que é o satralizumab, que também é usado para neuromielite, né? Então ele já foi anunciado que tem um resultado positivo, e tem o outro que está em breve. Eu espero que tenha alguma notícia sobre o resultado da análise dos pacientes que estão nessa fase 3. Então, eu acho que estão vindo os tratamentos, acho que é isso a mensagem. A gente trata, sim, com uma série de medicações que reduzem, então, a atividade do sistema imunológico, tal como a gente faz com as outras doenças autoimunes, né, imunossupressores, eventualmente, e a Imogad tem algumas coisas diferentes, a gente usa rituximab também, off-label, mas a resposta ela é inferior ao que a gente tem de experiência nos pacientes com neuromielite ótica, tá? E uma outra coisa que daí funciona, parece que melhor nos pacientes com Mogad do que em outras doenças, é a imunoglobulina. Então, tem um jeito, às vezes, de tratar, né, que é um pouquinho diferente dos pacientes com neuromielite, porque a gente, às vezes, faz alguns esquemas combinados para pacientes muito refratários. Então, é isso. Mas, por enquanto, a gente não tem nada aprovado. Fala, Douglas, e na fase aguda e o tal do corticoide, né? O tal do corticoide, que eu acho que todo mundo que tem alguma coisa de inflamação ganha um corticoide, né? Então, o corticoide é utilizado sim, tá? A gente tem visões e opiniões aí um pouco diferentes de acordo com o país enfim, usa, né? E tem uma questão talvez até de preocupação entre o benefício de reduzir a inflamação versus os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais, acho que todos que tomaram corticóide já sabem, né? Fica inchado, fica com espinha, altera toda a parte da glicose, né? Dos lipídios, do colesterol e assim por diante. Então, não é pode dar osteoporose, se usa de forma crônica. Então, não é uma medicação também que dá para achar que não tem efeitos colaterais. Então, mas a gente usa sim, porque é uma coisa que ajuda muitos pacientes a desinflamarem e evitar novos ataques. Mas a gente tenta sempre olhar para pacientes recorrentes, especialmente, essas outras alternativas de tratamentos mais novos, tá? E aí vem uma coisa importante, Cleide. MOGAD, e aí é uma coisa bem diferente da neuromielite ótica. Às vezes, no primeiro ataque, né, às vezes, com alguma frequência,
a gente não trata depois. Então, nós fazemos o tratamento agudo, bem bonitinho, com tudo que tem direito, né? É o que a gente chama de pulsoterapia, e depois, se necessário, plasmaférese ou imunoglobulina, né? Que é outra coisa que muda um pouquinho, em relação aos pacientes com neuromielitítica, que funciona muito mais o esquema pulso-plasmaférese, né? E às vezes para o Mogad a gente tem a opção da imunoglobulina um pouquinho mais equivalente à plasmaférese, tá? Mas depois disso, às vezes a gente deixa o paciente com corticoide durante um certo tempo, vai desmamando e deixa sem tratamento, tá? Por quê? Porque em torno de 40% dos pacientes eles podem ter só aquele ataque, não vão ter mais. Então, é diferente do paciente com aquaporina, que a gente sabe que 90% ou mais vão ter um novo ataque em um período muito curto, de 2, 3 anos, né? Então, aí a gente, pelo risco que a gente tem das medicações que diminuem muito a resposta do sistema imunológico, às vezes, esses pacientes eles ganham uma chance, digamos assim, de ficar sem tratamento e a gente acompanha eles. Obviamente que se tiver um novo ataque, eles provavelmente vão receber tratamento de longo prazo. Eu ia perguntar justamente isso, porque a gente tem algumas crianças que a gente acompanha, e para uma dessas mães virou um problema muito grande ela saber que a filha não ia ter mais um tratamento. Porque foi dito, né, exatamente isso, que na Mogad ela não precisaria ficar ter um tratamento crônico. E aí é bom a gente reforçar isso, porque são doenças diferentes. Mesmo que hoje o que a gente tem mais no Brasil, a nível de informação, é sobre esclerose múltipla, né? E sobre NMO, a Mogadia, ela tá aí, ela tem um tratamento diferente, e realmente, mães, pode ser que esse tratamento seja suspenso, né? E não é, seu filho não está em risco, né? Porque eu acho que a grande questão é essa. Eu queria que você falasse mais sobre esse risco, porque na NMO, quem convive com NMO, a gente fica sempre muito em alerta em relação ao surto, porque ele sempre vem muito agressivo, né, em geral. Então, são realidades um pouco diferentes, mas a gente também não quer aqui diminuir essa hipervigilância, né, desvalidar essa hipervigilância, principalmente das mães. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, eu acho que é importante, assim, eu entendo a angústia será que amanhã vai estar bem ou não, né? Eu acho que esse é o ponto, tá? Ah, Número um, a gente não tem grandes biomarcadores ou alguma coisa, um exame ou qualquer coisa que a gente possa fazer para desconfiar que o paciente tem, digamos assim, esse alto risco de ter um novo. Não, isso a gente não tem nem em neuromielitítica, não tem também nos pacientes com MOGAD, tá? Então, o que que acontece? Mas em torno de 40% dos pacientes que têm o primeiro ataque não tem de novo. O que a gente tem de literatura e de pesquisas é que os pacientes que mantêm a positividade do MOG ao longo do tempo, ou seja, passa 6 meses, um ano, 2 anos e continuam positivos, estes têm um risco maior de se ter um novo ataque do que os pacientes que vão ficar negativos. Essa é a diferença grande com o paciente aquaporina 4 positivo de neuromielitítica. Uma vez aquaporina 4 positivo, a gente considera que ele é positivo. Ponto. O resto da vida. Tá? Então, eu acho que isso muda um pouco. E aí eu queria só, assim, como fosse ajudar vocês a pensar no Mogad de um jeito diferente. Imagina que é uma confusão temporária, é um congestionamento, sabe? Sabe aquela coisa da bagunça que acontece durante um tempo? O sistema imunológico ele fica meio louco, ele produz anticorpos, mas depois ele regula. Vem à noite, acaba o trânsito, esfria, ele consegue regular e aí acaba aquela alteração, né, a normalidade, e aí o paciente não precisa mais de tratamento. É diferente do paciente com a coronariana aquática, como se congestionamento fosse que nem em São Paulo, né? O tempo todo. Não alivia mais. Aqui não tem jeito, né? Então, ou tu tira os elementos da rua ou a coisa vai estourar de novo. Então, eu acho que isso é importante, por isso que a gente dá essa chance, às vezes, para os pacientes com MOGAD, e isso a gente nem pensa nos pacientes com neuromielitítica. É ótimo saber isso, assim, porque a gente consegue tranquilizar mais, né, as pessoas.
que chegam para a gente, inclusive quem estiver escutando a gente aqui, né, saber que tem essa dinâmica diferente, tanto para que a gente se tranquilize, quanto que a gente possa tranquilizar também as outras pessoas que estão vivendo isso e que a gente tenha acesso, né, e contato. Então, é importante a gente saber que são tratamentos que, em alguns pontos, são parecidos, assim como, né, a corticóide e outras coisas, mas em outros pontos são diferentes. E para a gente ter muito cuidado quando a gente orienta, quando a gente passa informação, porque a gente tem a informação do nosso aprendizado que foi experienciado, né, que a gente viveu aquilo. E aí a gente acha que, porque é Mogad é parecido, é tudo igual. Não é. Então a gente tem esse cuidado para que a gente também não crie pânico, né, em algumas pessoas e também não desvalide o que é que ela está vivendo ali e sendo orientada pelo próprio profissional que está acompanhando, né, o médico. A gente tem que ter muito cuidado com isso para não, eu percebo muito assim, para a gente não criar uma fala que cause uma dúvida naquela pessoa sobre o tratamento que ela está tomando, que aquele médico que está acompanhando ela, que é quem sabe mais do que a gente que não tem, né, a formação, orientou. Então, eu gostei muito da gente trazer esse ponto aqui e saber disso. E agora o outro ponto que é da recuperação. Você falou aí que em relação ao NMO, quando afeta o nervo óptico, são em lugares em geral diferentes. E aí no meu entendimento de leiga aqui, eu entendo que, então, talvez o Mogad tenha uma recuperação melhor do que os casos de NMO em relação a questões da visão. E aí você me corrigindo, aqui é tudo para você me corrigir ou concluir, né? E em relação à Mogad, quando ela afeta, quando tem a mielite, né? Que a pessoa tem esse comprometimento aí dos movimentos. E também nessa parte cerebral, que é uma área que a gente não trata muito, não fala em NMO. Então, como é esse processo de recuperação dessa pessoa? Pós-surto, na pulso, pós-pulso, o quê? Como é que em geral caminha essa recuperação? Perfeito. Bom, Cleide, assim, eu não vou corrigir nada, tá? Primeira coisa. Cada um tem a sua experiência e a tua experiência é de neuromielite óptica, que são quadros graves, né? Não é que Mogad não seja grave. A gente vê muitas neurites ópticas de pacientes com Mogad que eles praticamente não enxergam ou que mal e mal percebem a luz. Então é um quadro muito grave. A diferença vem justamente na tua pergunta. Elas respondem diferente ao mesmo tratamento? A resposta é sim, tá? Muitas vezes o paciente com Mogad a gente consegue com a pulso ter uma recuperação muito rápida, né? E melhor do que os pacientes com neuromielite óptica. Ok? Então, acho que isso é importante, é importantíssimo, porque é uma das coisas que nos fazem também suspeitar dessa doença. Né? Falar, opa, a gente pensou em neuromielite óptica primeiro, porque era grave e tal, certo? Né? Correto? Mas, de repente, a gente deu as primeiras doses de pulsoterapia e o paciente voltou a enxergar tudo. Pô, como assim? Né? Então, parou a dor, melhorou. Então, essa desinflamação que o corticoide consegue fazer no Mogad parece muito maior do que nos pacientes com neuromielite óptica. Acho que isso é ponto, tá? Por isso também que a gente usa menos tratamentos complementares, ou seja, de segunda linha, né? Que, depois do corticoide, o que que vem? A gente dá imunoglobulina, a gente faz plasmaféresis, isso plasmaféresis, por exemplo, é super comum nos pacientes com neuromielite óptica, né? A gente quase engata junto, assim, muitas vezes engata junto a pulso com a plasmaféresis. Isso não é tão comum nos pacientes com MOGAD, né? Eu acho que isso muda já no manejo inicial, tá? Então, resposta ao tratamento, e aí vem uma das coisas, assim, e até colegas, né? Quando a gente escreveu os primeiros artigos sobre Mogad, vinha, mas Mogad até é mais leve, não precisa tratar, né? Errado, precisa tratar, tá? Paciente não tratado com quadro agudo de Mogad, seja uma neurite óptica, seja uma mielite, seja uma lesão cerebral, existe um risco alto de sequelas. Não é assim, então por que que eu digo isso? Porque no momento que a gente escreveu que responde melhor ou que tem uma boa resposta, eles não leram o resto, que é em relação ou em comparação com a neuromielite óptica.
Tá bom? Então, eu acho que às vezes, e eu acho que isso é um alerta para os pacientes muito importante. Eu fui diagnosticado com Mugad, então não precisa de tratamento, né? Se eu tiver um surto, não precisa de tratamento. Não, tu precisa de tratamento, sim, senão tua visão pode não ser recuperada. E vou dizer mais, assim, o que a gente tem de comparação, por exemplo, de neuromelite, Mugad e esclerose múltipla, o Mugad ele fica meio que na coluna do meio, né? Então, ele é menos grave do que a neuromelite, mas os quadros costumam ser mais severos do que os surtos de esclerose múltipla. Então, dá uma pintura razoável aí para vocês. Se o paciente com esclerose múltipla trata, faz pulso, né, faz tudo mais, por que que o paciente com MOGAD vai achar que não precisa tratar? Né? Então, acho que isso é um alerta importante. Tendo um novo ataque, tem que receber tratamento. Ponto. A resposta costuma ser melhor do que os pacientes com neuromielite ótica. Então, a incapacidade, o que que sobra de tudo aquilo, costuma ser menor ou melhor do que os pacientes com neuromielite ótica, né? Acho que isso sim, mas a gente tem pacientes que, infelizmente, tendo neurites óticas recorrentes, ficaram cegos. Isso a gente tem, né? Pacientes que têm mielite e depois ficaram com um quadro de adormecimento que não passa com nada, têm dificuldade para esvaziar a bexiga, isso é relativamente comum. Ou em homens, né, a gente vê a história que é mais fácil, provavelmente, de perceber isso, a impotência sexual, né? Isso acontece nos pacientes com MOGAD. Então, não é que a doença é leve e não precisa tratar, ou que a gente usou um comparador que é a neuromielite, eu acho que é muito grave. Então, acho que só colocando isso em perspectiva. Então, é a mesma lógica de a pessoa vai precisar das equipes multidisciplinares de acordo com o acometimento que aconteceu, né? Se teve uma mielite, teve questões com movimento, talvez precise de um fisioterapeuta depois, terapeuta ocupacional, acompanhamento com é, outros profissionais, mas de acordo com o que aconteceu. Não é regra que tenha que, não é isso? Isso, exatamente. Então, depende, a reabilitação vai depender do lugar onde foi afetado. É isso. Então, se o lugar afetado foi a medula, a gente sabe que pode precisar de fisioterapia para controlar, né, melhorar a parte da força, melhorar a coordenação, melhorar a questão da alteração, né, de sensibilidade e treinamento de bexiga e assim por diante. Então, no nervo, né, no nervo óptico, daí vai ser a questão da reabilitação e cuidado, acompanhamento neurooftalmológico. Uma coisa que a gente não usa muito em neuromielite, por exemplo, pacientes com lesões encefálicas, né, que tiveram MOGAD, muitas dessas precisam de avaliação neuropsicológica, de um segmento aí para a parte comportamental, então isso também é diferente, né? Então isso eu acho que depende do lugar onde teve as lesões, vai ter a reabilitação de acordo com isso. E como a gente começou o nosso episódio de trás para frente, chegou a hora da gente entender o que é o MOGAD, né? Que área que ela afeta, como é que esse anticorpo atua. Porque eu acho que agora dá para a gente uma noção de tudo que acontece no corpo, né? E aí a gente entender o que esse anticorpozinho aí faz dentro desse nosso organismo, dentro do sistema nervoso, no cérebro, para poder a gente. Eu acho que fica completo agora o nosso raciocínio. Então, o que que é realmente a MOGAD? Tá bom. Então vamos tentar traduzir a primeira coisa. O que é MOG, né? MOG é uma proteína da bainha de mielina, então daquela que envolve os nossos axônios, que é o nosso fio condutor, né, dos sinais elétricos, e ela tá ali no cantinho, quietinha, né, sem funcionando do jeito dela. O nosso sistema imunológico, por alguma carga d'água aí, reconhece aquilo como não sendo nosso e produz anticorpos contra o MOG. Tá? Então, a glicoproteína da mielina do oligodendrócito acaba sendo um alvo equivocado do nosso sistema imunológico. Tudo isso causa, então, inflamação, né? Uma alteração, então, da bainha de mielina, que a gente sabe que daí dá bastante edema, e pode estar inflamação, que é o que a gente vê nas lesões do MOGAD, tá? Então,
vejam que tem a coisa da participação do sistema imunológico e o alvo que fica na bainha de mielina. A bainha de mielina dos nervos que saem digamos assim, da medula, né? Então, ou seja, qualquer um que a gente chama de sistema nervoso periférico, ela é diferente da mielina que tem no cérebro e na medula. Tá? Então, por isso que a gente não vê tanto quadros combinados, né? Então, normalmente é só o quadro dentro do sistema nervoso central que acontece nos pacientes com MOGAD, né? Então, eu acho que isso é importante porque separa de outras doenças, por exemplo, Guillain-Barré é a mesma coisa que MOGAD? Não, não é a mesma coisa, né? Então, a gente está falando de quadros de inflamação do nervo ou periférico, que é o mais comum é o Guillain-Barré, o MOGAD ele tem uma inflamação mais da mielina, só que do sistema nervoso central. Acho que isso é importante separar, tá? Então, todos os tratamentos que a gente tem, tanto que a gente usa atualmente como os que estão em pesquisa, eles vão atuar para evitar que o sistema imunológico ataque de forma equivocada o MOG, né? Digamos assim, a mielina que está ali. Então, tem estratégias de diminuir a produção de anticorpos, tem estratégias que diminuem ou aumentam a destruição de autoanticorpos, tem outros que tentam controlar a atividade das células do sistema imunológico e assim por diante. Então, tudo isso, todo o arsenal que está sendo desenvolvido por enquanto, atua no sistema imunológico. No futuro, talvez a gente tenha também coisas que modulem dentro do cérebro e da medula, né? Que é um objetivo até mais interessante no sentido de buscar uma terapia de restauração. Então, a gente tem a lesão formada, mas a gente tem daí, eu gostaria muito de ter medicamentos que fizessem a restauração, então, a recuperação daquela região para que voltasse a funcionar direitinho. Então, acho que isso é um passo que está ainda um pouquinho além no horizonte, mas eu espero que no futuro a gente possa tratar os pacientes nessas duas estratégias. A gente também espera que seja logo, né, que a ciência avance para esse lugar de recuperar mesmo esses tecidos, essas partes do corpo aí que começaram a não funcionar tanto. Então, acho que a gente vai aqui agora para a nossa reta final, né, da nossa conversa. Eu quero que quem está escutando a gente aqui, que porventura tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato também com a Mogad Brasil. Elas estão entrando bem, com bastante força aqui no nosso país para atuar, para informar, para apoiar. Então, sigam também as redes sociais, porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, de informação. A gente fala o tempo todo da informação sobre NMO para te levar para todo lugar, e, inclusive no nosso Maço Verde a gente usou, né, o mote, você já falou da NMO para alguém hoje, e a gente convoca também para você falar da MOGAD, porque são sintomas que, como a gente já falou aqui, parecidos. A pessoa precisa chegar no mesmo médico, que é o mesmo neuroimunologista. Então, desconfiem que é algo neurológico, né, que é algo neuroimunológico, para que a gente possa dar orientação para as pessoas procurarem encurtar essas jornadas de sofrimento, né, porque essa ida a muitos médicos, porque a gente não sabe o que está acontecendo, por desinformação mesmo, e tá tudo bem, porque a gente não é da área de saúde, a gente, às vezes até profissionais de saúde não sabem orientar que aquele sintoma ali de um vômito, por exemplo, pode ser um sintoma neurológico. Então é bom a gente falar também de MOGAD onde a gente estiver, não só da NMO, não só da esclerose, mas de forma genérica, que ali pode ser um sintoma neurológico para essas pessoas procurarem esses profissionais neuroimunologistas. Quando eu falei aqui no início, né, no mês de abril, agora no Brasil está sendo considerado o mês de atenção, né, de conscientização sobre a MOGAD, para a gente reforçar, porque ele já estava na nossa programação, mas não seria em abril. Mas a gente reforça logo nesse mês, mas não fiquem com dúvida. Se o que a gente trouxe aqui ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente na rede social, no nosso Instagram, temos o LinkedIn, tem por e-mail, o site abnmo.org, né? E no Instagram abnmo.oficial. Não fiquem com dúvida, porque é muito importante que cada um que escute sobre uma, entre aspas, doença nova, a gente saiba o máximo possível sobre aquilo. É claro que a gente não vai ter o conhecimento que o médico tem, o conhecimento que algum profissional de saúde especializado tem,
mas é importante a gente poder ser essa pessoa que vai levar uma informação correta quando for necessário. Então, eu agradeço muito ao doutor por estar aqui mais uma vez com a gente para trazer esse esclarecimento, por todo o trabalho que é feito em relação às neuroimunológicas, e aí eu aqui aponto bem NMO e MOGAD, e que eu tenho acompanhado nesse trabalho. E deixo aqui para você fazer suas considerações finais de algo que você queira trazer. Como a gente já contou a história no início, não precisa necessariamente ser uma história, mas pode ficar à vontade também. Né? Eu acho que, de novo, muito obrigado pelo convite. Acho que é um prazer poder compartilhar com todos aqui. Eu sou apaixonado por essas doenças, né? Então, não que doença deveria ser apaixonante, mas enfim, o médico é assim, né? A gente gosta de tratar e não só da doença, mas dos pacientes que têm essas doenças e carregam, digamos assim, esse sofrimento que a gente tenta aliviar ao máximo. Se a gente não consegue curar, com certeza eu quero, no mínimo, aliviar o sofrimento. Eu acho que a gente falou muito bem de coisas que cada vez mais estão ficando diferentes e na medicina está sendo assim, né? A gente está indo para cada vez mais usando marcadores de doença para especificar elas. E eu acho que o caminho que a gente está indo entre NMO e MOGAD segue isso de forma bem plena, tá? Eu espero realmente que tenha ajudado todo mundo que está ouvindo aqui, né, a entender um pouquinho mais, né? Eu acho que tem várias perguntas que provavelmente até o neuroimunologista vai falar, vai olhar e falar, não sei. Então, isso acontece também, porque a gente está no descobrimento, na evolução muito rápida dessas áreas, mas e aí uma coisa final é parceria, tá? A gente faz, e eu faço pesquisa já há mais de 20 anos, a gente precisa da parceria, número um, dos pacientes, porque eu sou médico, eu quero ver as coisas que acontecem nos pacientes, então a pessoa que mais me ajuda nesse sentido da pesquisa é o próprio paciente, tá? Ele que me traz as perguntas que devem ser feitas, ele que me traz, né, o material, às vezes é o soro, às vezes né, é uma célula, é uma série de coisas aí que a gente acaba pedindo. E é ele também que vai falar, olha, o tratamento funcionou ou não funcionou. Então, eu acho que o paciente é o primeiro lugar. Número dois, as instituições também entenderem que é importante. Eu acho que as associações têm esse papel de sensibilizar. Não é só o hospital, né? Não é só o médico, mas às vezes até coisas maiores, né? Movimentações políticas, exigir o Ministério da Saúde que entenda a existência dessas doenças raras, né? Que elas, embora raras, elas prejudicam muito quem tem, quem é o portador dessa doença, tá? Poder fazer toda essa máquina, digamos assim, toda essa enormidade que a gente tem, que se chama Brasil, fazer funcionar juntos. Acho que isso eu chamo muito todo mundo para fazer parcerias, para a gente poder fazer as coisas juntos, porque ninguém aqui consegue fazer ciência sozinho. Ninguém consegue ser um excelente médico ficando sozinho no consultório. Então, eu acho que a parceria, a conversa, a discussão, tudo isso é essencial com os pacientes e também com os colegas. Acho que era isso que eu queria meio que fechar, pedindo realmente, clamando pela parceria, pela energia de força conjunta que a gente precisa para resolver o problema desses pacientes. E é isso. Muito obrigada, doutor. Sigam a gente nas redes sociais, sigam também a Mogad Brasil. Tanto nós quanto elas, a gente também dá o suporte, né, para a Mogad. Então, você não está sozinho. Em momento nenhum dessa jornada você precisa estar sozinho quando você sabe que tem as associações dando esse apoio e esse suporte. Então, nosso episódio de hoje sobre Mogad fica por aqui. Hoje nós estivemos com o Dr. Douglas Sato para falar com a gente sobre todos os detalhes, né, que ouvimos aqui. Muito obrigada novamente, doutor. Muito obrigada a você que está aí do outro lado escutando a gente, vendo a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão.
Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima!